Quero reler o texto do versículo de número 6 do capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Glória a Deus. Quero compartilhar com a igreja sobre este Deus Todo-Poderoso que completa a sua obra. Por isso o tema da mensagem de hoje: Deus completará a sua obra. Os que creem, dão um amém bonito para Jesus. Deus completará a sua obra. E meus irmãos, logo eu quero dizer o porquê da inspiração desta palavra. Mas antes, numa brevíssima introdução, contextualizar a igreja neste capítulo 1 de Filipenses, essa epístola tão amada, falar um pouco de Filipos, que era uma importantíssima cidade no mundo romano antigo, e nós vamos nos encontrar com a história dessa cidade, como o evangelho nasceu ali, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aquela cidade era como que a porta de entrada para o Oriente. Era uma cidade culturalmente grega, mas, e portanto, por que não dizer, muito orgulhosa do seu estado, né? Do seu status, ou melhor, de colônia romana. Filipos era uma importantíssima cidade. Politicamente, podemos dizer que era como Roma, porque de várias maneiras a gente explica isso. As leis estabelecidas ali eram romanas, a cidadania dos moradores também eram romanos, os seus residentes ali tinham imunidade das taxas do império e outras regalias, e a gente vê tudo isso nos manuais que estão à disposição de todos os estudantes da Bíblia, os privilégios que os cidadãos de Filipos usufruíam por serem uma colônia romana. Mas religiosamente falando também, nós sabemos que é uma cidade que refletia a diversidade pagã muito grande. Era uma diversidade do paganismo tremendo, assim como imperava em todo o Império Romano. E Paulo visita Filipos na sua segunda viagem missionária, e ele escreve essa carta muito tempo depois, mas quando ele entra ali em Filipos, 10 anos antes de escrever essa carta, todos nós sabemos que foi por divina revelação. Eu digo todos nós sabemos, eu digo dos estudantes da Bíblia, porque Paulo estava viajando com a sua equipe pela Frígia, pela Galácia, pregando o Evangelho, e ele tinha a intenção de ir para a Bitínia, mas diz o texto que o Espírito Santo o impediu. Depois ele queria ir posteriormente para outra cidade, o Espírito Santo também o impede. E diz o texto sagrado que uma noite, quando ele estava em Troade, ele teve uma revelação de Deus e viu um varão, e ele ouvia a voz do Senhor dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E ele compreendeu que era uma orientação divina para seguir naquela direção, porque o nosso Deus ainda, Ele guia os seus servos em suas jornadas, principalmente na jornada do Evangelho. E eu poderia contar toda essa revelação, mas vou suprimir. O capítulo 16 de Atos vai estar à disposição dos irmãos para você depois ler mais uma vez. E Paulo, efetivamente, chega a Macedônia, e quando chega na cidade de Filipos, ele encontrou ali uma numerosa população e nenhuma sinagoga. O fato de não ter sinagoga não significa que não havia judeus já ali. E a gente vai depois encontrá-lo buscando um lugar para orar fora da cidade, e quando ele chega ali às margens do rio, encontra algumas mulheres, e ele apresenta o Evangelho de Jesus, e uma senhora rica, vendedora de púrpura, chamada Lídia, recebe a palavra do Senhor e os convida
para ir até a sua casa, e em seguida o Evangelho toca os corações de todos na sua casa, e depois nós vamos descobrir que a palavra do Senhor foi tão poderosa naquela família, que ali nasce a igreja de Filipos. Como dizia um certo pregador, a igreja de Filipos nasceu na casa de uma sacoleira, né? Glória a Deus. E por que não dizer que é verdade? Porque ela era uma vendedora de púrpura, uma mulher muito bem sucedida nos negócios, e toda a sua família, diz o texto, se converteu. Então a igreja cristã em Filipos nasce na casa de Lídia, e Paulo sempre mantém contato com aqueles irmãos, ou muitos contatos, eu não tenho dúvida, nos anos subsequentes. E aí, meus irmãos, eu chamo a vossa atenção para o preâmbulo do primeiro capítulo de Filipenses. Se você puder acompanhar comigo os 5 primeiros versículos, você vai observar o quanto aquela igreja naqueles anos todos cresce, se desenvolve em graça, no conhecimento do Senhor, e também em número, ministerialmente falando. Veja como Paulo se refere à igreja de Filipos, isso já 10 anos depois. Veja como diz o texto, Filipenses capítulo de número 1, versículo 1 a 5. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos. Já tinha bispos, já tinha diáconos, a igreja já estava estabelecida, a igreja havia crescido muito. A vocês, olha como ele se reporta, estou lendo na NVI: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Orar com alegria, meus irmãos, é algo especial. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja que cooperava, era uma igreja missionária, era uma igreja que dava um suporte e apoio à jornada evangelística do apóstolo Paulo e toda a sua equipe, que normalmente era composta de nove obreiros, glória ao Senhor. Mas aqui nesse contexto, 10 anos haviam se passado e agora chega ao conhecimento de Paulo que a igreja de Filipos estava sendo ameaçada, ou sob forte ameaça de quebra de comunhão e da unidade. E nós poderíamos falar de síndico, de evótica, de tantas coisas que já nos referimos em tantas outras mensagens anteriores. Até o final do ano, eu espero que os irmãos tenham assim uma visão de quantas mensagens pregamos só aqui na sede. Eu me refiro só a mim, imagine nos outros pastores que pregaram aqui também. Mas, meus irmãos, eu confesso que já muitas vezes, é uma jornada de mais de 40 anos, não somente eu, mas muitos dos nossos pastores que estão aqui, quantas vezes não recorreram à epístola de Paulo aos Filipenses para ministrar uma palavra que Deus inspirou? Eu não tenho nem dúvida sobre isso. Mas neste último culto de doutrina do ano de 2023, assim um dia muito corrido, cheio de muitos contratempos, quando você perde uma carteira com todos os documentos, realmente eu que nunca perdi nada, mas como aconteceu, então os irmãos já vão orando. Então foi esse dia assim, e eu estava orando ao Senhor e perguntando muito cedo: você tem que desligar o botão e ir para a palavra. E lembrando-me deste último culto de doutrina, chegando já perto do final do ano, na verdade hoje faltam 6 dias para que o ano de 2023 termine, eu estava me lembrando e pensando: Senhor, esse ano tem sido um ano muito abençoado. E chegou um momento em que naquela oração eu indaguei a minha consciência e o meu coração: Senhor, mas eu comecei algumas coisas que não consegui completar. Na verdade, tem umas que eu comecei há alguns anos e ainda não completei. Eu estava pensando sobre esta realidade de algumas obras, de alguns projetos
que ainda não foram concluídos, não se completaram. Enquanto eu estava preocupado e absorto com esses pensamentos e essa meditação, o Espírito Santo chegou e disse assim: mas eu começo uma obra e completo. A obra que eu começo, eu concluo. E aí o versículo já estava no coração, foi só abrir a Bíblia em Filipenses 1:6. Os irmãos estão lembrando agora. E o Senhor me consolou, na verdade consolou o meu coração. Meditando sobre isso, Ele consolou o meu coração. Eu queria chamar a sua atenção para a leitura de Filipenses, mais uma vez, capítulo 1, versículo 6. Porque naquele instante, meus irmãos, foi que eu percebi que há uma obra que Deus está realizando e que também ainda não foi concluída. E esta obra Ele está realizando na minha vida e na sua vida também. E a gente pode alegrar o coração do que está ao nosso lado, dizendo assim: fique tranquilo, Deus está realizando uma obra na sua vida. Pastor, mas Ele não completou. Mas pode ter certeza que Ele vai completar. Essa palavra hoje é uma palavra de consolação, meu irmão. Ao último culto de doutrina, ninguém pode exortar o povo, não. Tem que alegrar o coração. Foi muita exortação durante o ano, né? Glória a Jesus. Então eu percebi isso. Veja o texto: estou plenamente certo. Palavras do apóstolo Paulo. Estou plenamente certo. Na versão da NVI diz assim: eu estou convencido, que é o mesmo sentido. Eu estou plenamente certo que aquele que começou, não é a boa obra, como a gente geralmente cita o versículo, não tem esse artigo aí. Aquele que começou boa obra, glória a Deus. Só que já daria uma mensagem. Aquele que começou boa obra, em quem, irmãos? Em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto eu estava preocupado com as obras, com os projetos, com algo que não se realizou, com algo que não se materializou, com tanta coisa, Deus estava dizendo: fique tranquilo, eu estou realizando. Tem uma obra que eu estou fazendo e eu vou concluir, glória a Deus. Então, para mim, nesse momento de oração, essa palavra foi um verdadeiro bálsamo, sabe, meus irmãos, porque eu comecei algo este ano que ainda não completei, mas nem por isso eu estou triste ou desanimado. O Senhor fez foi me consolar por causa da obra que Ele começou em mim e que Ele também começou em você, eu não tenho dúvida. E pensando, meus irmãos, no fato de que as realizações humanas, eu poderia ter começado a mensagem introduzindo desse ponto. Quantas realizações humanas em todas as áreas, todas elas são finitas. Quem concorda diz amém. Amém. Todas as realizações. Tantas coisas que os homens, as nações e de repente as coisas, tudo cessam, como diz Salomão na sua sabedoria. Elas cessam quando o homem desce à sepultura. Já não existe. Elas continuam, mas para ele já não existe. E eu estava pensando sobre isso, essas realizações que se desgastam com o tempo, que envelhece, que são desconstruídas para serem remodeladas ou reformadas ou construídas novamente. Pensando sobre essas coisas, e o Senhor trouxe uma palavra que consolou tanto o meu coração, e é neste momento que nasce essa mensagem. Cada mensagem, ela deve ter uma história, eu acredito que é assim com os companheiros que pregam também a palavra, e é por isso que quero compartilhar com este tema: Deus completará a sua obra. Eu espero que o Senhor toque o seu coração profundamente, e eu vou apresentar apenas 2 aspectos nessa rápida mensagem. Glória a Deus. 2 aspectos. Primeiro, meus irmãos, o que fala a respeito das obras que nós iniciamos, mas não completamos. As obras que nós iniciamos, mas não completamos. Tem gente que começou uma obra, está com muitos anos, ainda não concluiu. A gente encontra obras na cidade e nesse país todo, obras inacabadas que ninguém tem mais nem esperança que um dia acabe. Não é verdade, irmãos?
principalmente as obras do governo federal, em alguns dos ministérios, viraram verdadeiros escombros. Eu poderia citar algumas na nossa cidade, não farei, porque eu estou muito perto de casa, mas por esse Brasil afora, são hospitais, são monumentos, são, meu Deus, é coisa demais, meus irmãos. Postos de saúde, escolas. Podia até falar aquário, mas não vou falar. Os irmãos aqui em Fortaleza entenderam, quem está em São Paulo não entendeu bem. Mas são muitas obras que começaram e ainda não acabaram e provavelmente nunca acabem. Sejam transformadas em outras coisas, como estão acontecendo em muitos outros lugares, inclusive igrejas que estão sendo transformadas, templos que estão sendo transformados em museus, em casa de show, que estão sendo desmontados para dar lugar a outra coisa com outra finalidade. Sabe, meus irmãos? E aí lembrei-me do Senhor Jesus, e Ele traz uma palavra clara sobre isso em Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30. Se você puder, acompanhe comigo. Qual de vocês, aqui eu estou falando das nossas obras, principalmente a que nós não completamos, como isso nos afeta, como isso nos toca, quando sonhos não são realizados, quando projetos não são concluídos, isso nos afeta. Algumas coisas que estão encaminhadas, mas não se sabe quando vai se concluir, isso nos toca. Então leia o que disse o Senhor Jesus, Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, ele diz assim, primeira coisa, não se assenta e calcula o preço. Tem irmão que ele faz o cálculo de uma torre dormindo e começa a construir deitado, não termina nunca. Mas aqui é outra mensagem. Primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Palavra do Senhor Jesus. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Veja como isso afeta a você. Motivo de zombaria, de desconfiança, de descrença, descrédito. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meus irmãos, eu sei um pouco do que estou falando, porque era sobre isso, e por isso que eu estava orando diante do Senhor, que é frustrante às vezes, nós sentirmos que estamos assim, no meio assim de um projeto ou de alguma coisa, sem saber como é que nós vamos levar essas coisas adiante. O que é que vai acontecer daqui para frente, 1 ano ou 2, não sei, ou mais alguns meses. Porque de repente tem algumas coisas que nós começamos e não podemos nem voltar atrás. Não tem mais como você voltar atrás. Você precisa seguir à frente. Mas o fato de estar naquele ponto ali, sem saber como fazer, com que direção seguir, isso lhe afeta, lhe toca. Por isso que Jesus disse, olha, tinha pessoas zombando dele. Às vezes não são pessoas que zombam, às vezes é a sua própria consciência que lhe instiga. Outras vezes é aquela voz secreta de Satanás que vem e ameaçam, impedindo em você um sentimento de insuficiência, de derrota, de decepção, de frustração, e que quem não conhece o Senhor vai lá para o fundo do poço. E uma das primeiras reações é culpar a Deus. Nunca culpe a Deus por nada, busque-o. Só teve um amém, agora eu vou repetir o que o Espírito Santo falou agora. Não culpe a Deus, busque-o. Dá para dar um amém, meus irmãos? Quantos amam Jesus aqui e querem ir até o fim neste projeto? Diga em nome de Jesus, com o Senhor Jesus, nós iremos em frente.
O problema, irmãos, a gente quer ir, mas às vezes as coisas ficam difíceis. Nem sempre as coisas saem como nós planejamos ou projetamos. Quem concorda, diga mais um amém para Jesus. Mas se eu disser a você que Jesus entende o seu problema, Jesus entende o seu problema, que você quer ir, mas não está podendo, que você quer concluir, mas não tem condições, que você queria fazer diferente, mas não está podendo. Diga para o irmão que está ao seu lado e alegre o coração dessa pessoa, dizendo assim: Jesus lhe entende. Ah, meus irmãos, é isso que nos consola. Ele nos entende. Por quê, pastor? Porque Jesus viveu como nós vivemos aqui, com este corpo, com essas limitações que nós temos, meus irmãos, enquanto estava aqui na terra. Ele sabe o que é ser tentado. Ele disse: não, lança-te daqui abaixo. Os teus anjos vão te sustentar. Eu te dou os reinos deste mundo todo. E os irmãos sabem muito bem, isso é uma linda mensagem. Você pode estar experimentando, quem sabe, uma tentação fortíssima, não sabe como lidar com essa situação, nem se desvencilhar. Eu te digo que mesmo assim, o Senhor não vai desistir de você. Aleluia. Ele se preocupa com você. A gente dá glória a Deus, meus irmãos, até sem querer. Sabe por quê? Porque Deus tem a intenção de completar a obra que Ele começou em você. É por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha em Filipenses 3, a conhecê-lo, a deixar algumas coisas que para trás ficam, se desvencilhar de algumas coisas. Ele estava falando do seu passado, eu reputei tudo como refúgio para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ele disse: ó, meus irmãos, eu não julgo que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória a Ele, porque Ele merece, meus irmãos? Pode até ser desconfortável para você, e eu digo, está sendo mesmo, mas no final, se você permitir que Deus faça o que Ele deseja fazer, algo de novo vai acontecer na sua vida. Um princípio novo já está marcado por Deus, glória a Deus. Mas saiba que você precisa cooperar com Ele. Coopere com Ele. Oh, meus irmãos, muitas pessoas, não somente hoje, mas em todo o tempo, começaram muitas coisas e nunca terminaram. E eu posso lhe dizer que isso não agrada a Deus. Mas nem sempre a gente aceita essa verdade. Mas saibam, você mesmo não aceitando, ela continuará a verdade. Porque na verdade esse tipo de atitude compromete a imagem de uma pessoa que deseja andar em integridade diante de Deus e diante do mundo. Fulano nunca vi fazer nada que prestasse. Mas não é uma voz terrível? Começa, mas não termina. E tem pessoas que não compreendem o que isso é real e que isso está acontecendo. Há uma promessa de Deus, mas o quanto você está cooperando com Ele para que essa promessa se materialize. Eu sempre costumo orar e dizer: Senhor, não permitas que eu fique aquém do propósito que Tu determinaste para a minha vida. Mas também, Senhor, não permita que eu ultrapasse os limites os quais o Senhor determinou para mim. Tem gente que às vezes idealiza alguma coisa, mas ele extrapola os limites. Deus mandou vocês só até ali. Você já está passando. Aí Jeová faz só assim trazer: venha para cá, meu filho. E às vezes para fazer isso, ele faz de uma forma difícil, porque é necessário fazer. Eu sei que você está entendendo muito bem. É fácil, irmãos, dar início a algumas coisas quando a gente está empolgado.
Então eu vou começar assim, você está tão empolgado. É traído pela emoção. Se eu vou fazer assim, vou fazer assado. Empolgado com a novidade. Mas o verdadeiro caráter do cristão, da pessoa, mesmo que não tenha um relacionamento com Deus, porque tem pessoas, meus irmãos, que não estão na igreja, tem pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus, mas tem caráter, tem honra, às vezes até que se sobressai mais do que quem conhece o Evangelho de Jesus. Porque o verdadeiro caráter é visto quando as pessoas, ou quando você não está sentindo, não está tendo aquele apoio, mas você está certo que aquela obra vai se completar. Você crê que Deus vai lhe ajudar para aquilo. E talvez, sabe, meus irmãos, quem sabe algumas pessoas, isso acontece com todos nós. De repente você toma algumas decisões, algumas medidas, se precipita aqui e acolá, algumas escolhas erradas, e quem já não entrou por este caminho, e quando você olha, você tem um problema para resolver durante anos. Uma escolha errada, uma decisão precipitada, às vezes leva-se 4, 5 anos para poder se corrigir. Por isso que a palavra do Senhor diz: de que se queixa o homem? Queixe de seus próprios pecados. Mas às vezes Deus nos deixa sozinho com Ele, para a gente compreender a sua vontade. Então o caráter de Deus é sempre terminar o que Ele começou, e Ele quer que isso aconteça na nossa vida também. É por isso que aqui cabe uma pergunta. Então, quando começarmos alguma coisa, vamos calcular. Não, pastor, fazer como um amado e querido irmão lá do sertão centro-sul do nosso estado, pastor Tom Zé, quando eu quero fazer as coisas, eu oro a Deus pela madrugada cedo, faço todo o meu projeto e digo: em nome de Jesus, marco o meio e abarco. Meu irmão, eu nunca vi ele dar nada, deu certo. Até hoje ele está rodando por aí, marcando o meio e abarcando. Não é assim que funciona. Você tem que compreender que é Jesus que está ali. Levante sua mão e diga assim comigo, com muita alegria: preciso primeiro fazer os cálculos para ver se posso começar. Oh, glória a Deus. Essa apenas um preâmbulo, que eu podia ter deixado tudo que já falei aqui e somente a palavra vivificada especificamente, que é o nosso segundo aspecto. Diga comigo: Deus completará a sua obra. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, a gente só quer dizer a boa obra, é boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus iniciou uma boa obra em nós e continuará realizando-a. Quantos se alegram por isso, meus irmãos? E durante toda a nossa vida Ele vai continuar trabalhando até nós o encontrarmos face a face. É assim que diz a palavra. Pastor, não estou entendendo nada. Vai entender. E essa obra começou quando? Esse é um ponto importante, porque a obra de Deus por nós começou quando Cristo morreu em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Quem diz amém? E a sua obra dentro de nós começa quando cremos nele pela primeira vez. Agora o Espírito Santo vive em nós e nos permite ficar cada dia semelhantes a Cristo. Tem uns glória a Deus que eu estou ouvindo. E aí Paulo vai iniciar a carta aos Filipenses descrevendo o processo de crescimento e da maturidade do cristão, a partir dos crentes lá em Filipos. Então todos nós, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada de fé, pensamos assim: mas era o que eu estava pensando. O pastor
ele se alimenta, o pão que ele serve à igreja é o que ele come. Se ele não come bem, a igreja não vai comer bem, né? Então eu estava pensando na minha oração: Senhor, porque não estou fazendo progressos significativos em algumas áreas. E pensei também sobre a igreja, porque não estamos fazendo alguns progressos significativos em algumas áreas da vida material, familiar, ministerial, espiritual. Essa é uma indagação. O que nos consola é que quando Deus começa um projeto, Ele conclui, como aconteceu com os crentes lá em Filipos. E Deus está disposto a nos ajudar a crescer na graça, até que a obra dele seja concluída em nossa vida. Quantos podem agradecer o Senhor por isso? Meus prezados irmãos, minhas irmãs, quando vocês se sentirem desanimados, nós estamos terminando um ano, irmãos, que não foi fácil para muita gente. Na verdade, é uma grande vitória, é uma grande dádiva estarmos aqui no último culto de doutrina. Levante sua mão comigo e diga assim: não chegamos até aqui sozinhos, foi o Senhor que te trouxe até aqui. Muitas coisas no reino espiritual estão acontecendo agora, aqui e agora, na minha vida e na sua. Não chegamos sozinhos. Então, se em algum momento você se sentir desanimado, lembre-se de que Deus não desistirá de você. Nós precisamos, irmãos, reforçar esta palavra. Eu sei que isso às vezes incomoda, sabe? Mas não se incomode não, nem que eu diga mais umas 10 vezes. Diga para quem está ao seu lado assim com muita alegria: Deus não desistirá de você. Você vai ser o instrumento, você vai continuar sendo o instrumento. Se você pregou e foi uma bênção, você vai pregar e continuará sendo uma bênção. Se alguma coisa faltou, não se completou, o Senhor disse: eu vou completar a obra. Porque faltaram sinais, prodígios, mas Deus pode completar, e Ele está fazendo isso. Mas pastor, porque algumas coisas não aconteceram, mas Ele é quem faz acontecer. Se há uma pessoa que você pode dizer que é o dono da situação, é o Senhor Todo-Poderoso. Eu só conheço Ele, Ele é o dono da situação mesmo. Então não deixe que essa atual situação que você está vivendo roube a alegria de servir a Cristo, de o conhecer. Oh, glória a Deus. Que isto o impeça de ficar mais próximo dele. Meus irmãos, tem gente desistindo da igreja. Tem pessoas hoje, e eu não sei como vai ser daqui para frente, que para vir um culto, para chegar na casa do Senhor, meu Deus, é um sofrimento. As pessoas não têm mais alegria de vir à casa de Deus, ver um culto assim. Meus irmãos, pode ter certeza, isso é um milagre. São tantos atrativos, é tanta coisa, inclusive disponível na internet, para todos os gostos. Agora, uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre termina o que Ele começa. A igreja pode repetir comigo para que fique bem alto. Quem estiver em casa, escuta a voz da igreja, porque nós não temos um microfone ainda. Aí no novo tempo vai ter. Mas diga assim: Deus sempre termina o que começa. Toda a igreja? Pois é, Ele começou boa obra em mim e em você, e Ele vai completar, e quem disse foi Ele, e quem diz é Ele, o Deus que nunca foi e nunca será, sempre é, ontem, hoje e eternamente, sempre é. Oh, glória a Deus, isso é muito especial, meus irmãos. Então esta é uma promessa, e naturalmente, irmãos, temos uma parte nessa promessa, para executar. E qual é a nossa parte, pastor? Continuar crendo nele, no seu poder, cooperando com ele. Como eu vou cooperar com ele? Cooperando com ele na obra santificadora que o Espírito Santo começou no seu coração. Deixe de rebeldia, está pecando o mesmo pecado de vez em quando, vai cair até quando? Não, pastor, porque não tem um corinho? Tropeça aqui, oi, cai acolá, pois deixe de cair. Vai cair até quando? E o Senhor está esperando. E sabe, irmão, Deus não tem pressa. Tem gente que chega a hora de partir para o céu, vive uma vida espiritual
atribulado a vida toda, não cresce nunca, nunca deixa de ser orgulhoso, nariz empinado, falador da vida alheia, critica, vai para um lado, para o outro, um dia está pelos pés, outro dia está pela cabeça, como diz o cearense. Meu irmão, se aprume, pelo amor de Deus. Deus começou boa obra em você e quer completar. Oh, glória a Deus. Então foi Ele que prometeu que vai completar a boa obra. Então a pergunta crucial a fazer neste momento, eu já estou me encaminhando para o final da mensagem. Pastor, já? E eu nem vi o tempo passar. Glória a Deus. Deus completará a sua obra. Mas tem uma pergunta que o Espírito Santo me fez refletir, e isso faz toda a diferença para mim, e eu não sei se vai fazer para você. E eu digo que é uma pergunta crucial. Que pergunta, pastor? Você está disposto a assumir um compromisso semelhante ao que o Senhor assumiu? Paulo disse, olha, Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Sim, você está disposto a assumir um compromisso, ou seja, você está disposto ou disposta a terminar, seja o que for que Ele lhe deu para fazer nesta vida? Teve uns glória a Deus aqui, eu não sei em casa. Tem gente, meu irmão, que está escondido, está na caverna. Um dia desse, um queridíssimo irmão ligou para mim e disse, meu pastor, ore pelo seu servo esquecido aqui. Aí eu mandei, tem hora que eu tenho paciência de Jó, aí escrevi um zap daquele bem grande que só lê quem está muito necessitado. Ele disse, meu amado irmão, há quanto tempo você está no Carmelo? Ele já entendeu, lá na caverna. Quando é que você vai sair daí? Às vezes Deus manda um vento, manda um terremoto, quebra tudo. Ele está lá na caverna. Eu estou esquecido, sai da caverna. Caverna é por um tempo. É só aquele tempo de você encontrar com o Senhor, de orar para que aquela nuvem apareça, aquela mão pequena, para gerar em oração o que Deus disse que ia fazer, mas para se esconder, e não congrega mais, e não tem mais igreja. Não, eu conheci um casal amado de irmãos, nunca mais os vi. Dizia, pastor Tom Zé, como Deus é maravilhoso. Hoje eu me congrego em 3 ministérios. Eu nem sabia. A doutrina é aqui com o senhor na densidade, não perco. Quarta-feira com o pastor Gessé, culto de libertação na Canaã, fogo. E no domingo eu vou lá para o pastor Mário Levi, que na época não era o pastor Mário Levi, era o outro pastor anterior a ele, lá na PIB. Eu disse, mas o irmão, qual é o compromisso que você tem com o corpo de Cristo? Pastor, eu estou assim, onde o vento do Espírito sopra, eu vou indo. Eu digo, oh meu Jesus. Diga assim, com muita alegria, eu já estou entendendo, pastor. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo. Porque tem crente assim, irmão, e tem uns que hoje, o evangelho está no ar. Eu ligo a TV, uma maravilha, pastor. Ele não quer mais saber de congregar, do ambiente comunitário, do serviço do Senhor, de envolver-se na obra de Deus. Não, isso não é mais importante. Então qual é o compromisso que você está disposto a assumir? Não fique, e isso é a palavra do Espírito Santo, desanimado consigo mesmo, porque você ainda não chegou à maturidade esperada. Eu quero dizer isso para os meus irmãos. E saiba de uma coisa, que Deus me tocou e me disse, que o Senhor Jesus não fica zangado por você, porque você ainda não chegou não. Jesus não é como aquele menino que quando fica intrigado, bota aqui, corta aqui, estou de mal. Passa 3 dias sem ouvir as suas orações, 3 dias sem olhar para você, porque, não, o Senhor não é assim não. Ele quando olha para a cidade e vê todo aquele drama, ele faz chorar. Ele faz chorar, porque ele sabe, meus irmãos,
o quanto nós vamos sofrer. Ah, meus amados, sabe o que é que Deus nos diz, meus irmãos? Ele não vai ficar zangado, não vai ficar magoado com você, não vai pagar na mesma moeda. Não, Ele está ali, vendo se você vai mudar a atitude, e dispõe-se a cooperar com Ele. Cooperar como, pastor? Com o trabalho que Ele está realizando em você, meu amado. Ele está fazendo uma obra em você, está realizando uma obra e quer completar. Até quando você vai atrapalhar? Deus sabe muito bem que eu e você somos uma obra em andamento. Vamos levantar as mãos e dizer essa palavra do Espírito Santo. Diga assim: Deus sabe que eu e você somos uma obra em andamento. E diga uma palavra do Espírito Santo que o Senhor colocou no meu coração agora: Deus ainda não acabou de nos formar. Glória a Deus. É por isso que de vez em quando Ele chama Jeremias: vamos à casa do oleiro, Jeremias. Tu anda chorando demais, não quer morrer, arrependido do dia que nasceu. Eu não lhe enganei, quando eu lhe chamei para profeta, eu disse logo como era a missão. Então vamos ali ajeitar esse vaso. Deus ainda não acabou de nos formar, meus irmãos. Ele está trabalhando em nós. Se for preciso, Ele faz de novo, mas Ele não vai parar a obra dele. Ele estava lá, rodando e fazendo a obra. Essa é uma visão gloriosa. Então, quando você se sentir desanimado em alguma perspectiva de que não está havendo progresso, não está acontecendo alguma novidade na sua vida de fé, lembre-se que Deus não desistiu de você, Ele está trabalhando. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17, não é assim? Então, quando você se sentir incompleto, perturbado, aquele sentimento de insuficiência, eu não sou nada, tenho nada, até agora não vi nada, já estou com tantos anos, eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Mercado de trabalho está acabado. Meu irmão, se você não abrir os olhos, não se levantar, você já morreu faz muito tempo e não sabe. Você está se perturbando, está sofrendo por causa das suas fraquezas. Lembre-se que há uma promessa de provisão de Deus. Que promessa, pastor? Leia comigo Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando a gente tem uma perspectiva, isso foi tema de outra mensagem de Filipenses, eu me recordo agora, quando a gente tem uma perspectiva assim errada da situação atual, isso pode roubar a sua alegria e impedir que o Senhor abençoe a sua vida. Meu ministério acabou, assim, ninguém vê, faz assim. Mas Deus, Ele tem grande interesse de completar a obra. Ele está realizando a obra. Você está disposto a cooperar com Ele nessa realização? Quem está disposto, levanta a mão em nome de Jesus. Então eu digo do Espírito Santo para a igreja: não entristeça pelo fato de que está faltando algumas coisas ou muitas coisas para que essa obra seja completada. Porque um dos projetos, irmãos, um dos planos, um dos projetos de Satanás é exatamente isso: lhe mostrar um alvo muito distante. Ele disse: olha, você está vendo? Você nunca vai chegar aonde fulano chegou. Olha, você pensava que quando fosse assim e tivesse tantos anos, ou quando fosse lá na frente, você iria chegar lá e falar: pode esquecer. Você nunca vai pregar como aquela pessoa, você nunca vai chegar àquele posto, você nunca vai ter isso, nunca vai fazer aquilo outro, nunca vai conseguir nada disso. Na verdade, você nasceu foi para sofrer.
Você puxou a fulano de tal, puxou a não sei o que puxou que nada, meu irmão. Deus está realizando uma obra. Oh, glória a Deus. Mas o plano de Satanás é nos apresentar um alvo muito distante e dizer que nós somos incapazes. Mas é nessa hora que nós dizemos: Satanás, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que me recearei? O Senhor é a força da minha vida. De que terei medo? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quantos têm plena convicção, estão convencidos de que Deus está realizando uma obra grande na sua vida e vai completá-la? Dá o maior amém que puder para Jesus. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Nós vamos com muita alegria recitar Filipenses 1:6 e vamos louvar a Deus com o hino. Eliseu teve a mensagem todinha para pensar o hino, não pode errar. Glória a Deus. Eu queria ler com toda a igreja. Você pode recitar comigo Filipenses 1:6 e depois uma brevíssima conclusão que eu gosto de registrar para ficar guardado. Filipenses 1:6, vamos ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. 1, 2, 3. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos saudar quem está ao nosso lado com alegria e dizer assim: Deus vai completar a obra. Essa é uma palavra profética para a sua vida. Deus vai completar esta obra. Ele está realizando esta obra. Essa é uma palavra que eu dedico a todos os meus irmãos, à igreja do Senhor, nesse último culto de doutrina, que é um incentivo para encorajá-lo a não perder culto de doutrina nesse ano de 2024. Vale a pena vir, meus pastores dos setoriais, Deus os abençoe. Meus irmãos, vamos ler todos juntos a conclusão que vai estar na tela. 1, 2, 3. Quando Deus começa uma obra, Ele a conclui, como aconteceu com os filipenses. Deus nos ajudará a crescer na graça, até que Ele tenha concluído a obra em nossa vida. Portanto, desfrutemos do lugar onde estamos, enquanto prosseguimos para o lugar onde estamos indo. Que assim seja. Dê o maior amém que puder para Jesus, e uma linda salva de palmas para Ele. Se alegre por este momento, mesmo que seja de dor, de luta, de sofrimento, porque Ele está realizando uma obra e você está indo com Ele. Oh, glória a Deus. Eliseu, vamos louvar ao Senhor com o hino. Eu quero orar por você. Quem sabe alguém está aceitando a Cristo, alguém quer uma oração, está em um momento difícil, algo que está inconcluso, algo que não foi terminado, algo que talvez você tenha perdido a esperança que jamais aconteça. Nunca diga jamais em relação ao teu Deus, porque o que Ele começou, Ele vai terminar. Muitas vezes o inimigo se levantou para impedir, muitos embaraços, muitos contratempos. Os ardis de Satanás são poderosos mesmo. Nós não somos páreo para ele, mas o nosso Deus é o pastor dos pastores. Ele está realizando boa obra. A obra é boa, glória a Deus. Nós realizamos algumas coisas que não são boas, são mais ou menos, mas a que Deus realiza é boa, é maravilhosa, é gloriosa. Só Ele sabe e pode realizar.